E muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui agora assistindo esse vídeo do Caldeirão AD. Eu sou o Aros Dionísio, idealizador daqui, né? AD é de Aros Dionísio. E eu estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre a live que eu ia fazer ontem com vocês. Mas eu peço desculpas, não consegui, porque saí de onde eu trabalho muito tarde. E também quando eu saí com a minha garganta doendo, que acabei usando muito minha voz ontem. Mas enfim, estou aqui hoje para poder ainda passar esse tema para vocês, que eu acho que é um tema muito importante, né? Então, lembrando, eu sou o Aros Dionísio, eu sou oraculista, sou terapeuta, sou massoterapeuta também. Eu hoje trabalho e moro aqui em Taubaté, né? Mas de vez em quando eu tô em São José dos Campos, de vez em quando eu tô em São Paulo, de vez em quando eu tô até em Itatiba, né? Que são três pontos por onde eu geralmente caminho. E até Pinda também, né? Aqui no Vale do Paraíba. E, bom, esse canal aqui, o Caldeirão AD, ele é um canal onde a gente conversa sobre temas LGBT, né? A espiritualidade também pro pessoal do Vale do, não só o Vale do Paraíba, o Vale que a gente chama de Vale dos Homossexuais. É, é um lugar de acolhimento e também, assim, acho que até uma luta política, entende? Uma luta política da gente ver que a gente é muito mais daquilo que fizeram da gente. E a gente pode ter muitas coisas que nos são negadas, como espiritualidade, amor, atenção e uma vida, né? Uma vida digna, uma vida de um ser humano normal. E dentro disso, né? Dentro dessas coisas que nos são negadas e que eu acho que a gente tem um direito sim, e por isso que esse canal existe, para com que consigamos falar sobre isso. Né? Qual que é a minha forma de se expressar geralmente? É o meio holístico, né? É o tarô, o baralho cigano, é o mundo energético, a bruxaria, a magia. E o tema que a gente vai trabalhar hoje é o armário, né? Todos nós LGBT já vivemos uma época dentro do armário, junto com a carta tanto do baralho cigano, na verdade, quanto do tarô, que é a carta da torre. Vou explicar a diferença dessas duas cartas e vou falar qual que é a relação delas com o armário, não só quando elas saem em jogadas, mas assim, qual que é a grande lição dessas cartas, né? Que por mais que seja o mesmo nome, né, o mesmo símbolo, no caso, uma torre, são torres completamente, significados completamente diferentes. O mesmo símbolo com significados distintos, né? A torre do baralho cigano, ela é o número 19 e ela é uma carta que vai falar geralmente sobre um individualismo, né? Ou até um isolamento. E a torre do tarô é o número 16. E ela geralmente vai ter uma torre caindo, destruindo, que vai falar sobre destruição, de queda, de rompimento de padrão, coisas assim. E compreender o quanto que nós, LGBT, passamos por ambas as torres, tanto no seu aspecto mais positivo, quanto no seu aspecto mais horrível, mais doloroso. Eu acho que é uma coisa muito legal, porque a gente consegue, assim, direcionar melhor é, a nossa vida, a nossa forma de pensar, aquilo que estamos vivendo, compreender o que estamos fazendo, compreender o porquê estamos fazendo alguma coisa, né? E então vamos lá. Começando pela Torre do Tarô, né? A Torre do Tarô é a primeira torre que apareceu na minha vida, no sentido de conhecimento mesmo. Primeiro eu conheci o tarô, depois o baralho cigano. Mas enfim, a torre, ela geralmente é uma carta muito temida, né? Se a gente for falar da numerologia, o número 16, a gente fala que é o número 16/7, que é um número chamado kármico, que vai falar muito sobre uma questão de buscar se encontrar, sabe? Buscar ser você, ser quem você é. E se interiorizar também. A torre, ela é aquela carta que vai falar sobre destruição, né? Rompimento. Rompimento de velhas crenças, rompimento de velhos padrões. E essa torre, ela é como se fosse a destruição do armário. A destruição de tudo que acaba nos prendendo de nós, sabe? Tudo aquilo que nos omite de nós mesmos. Num ponto que a gente não consegue mais se aguentar e decide sair do armário.
né? Com toda a força que a gente consegue acumular durante algum tempo, a gente acaba saindo do armário. É, apesar de eu acreditar que sair do armário é uma luta política, real, eu acredito que é uma luta política e um convite a todo mundo que está preso dentro de um armário, eu quero dizer que eu compreendo, ok? Eu compreendo as pessoas que de repente optam por estar no armário, né? Eu entendo que todo mundo tem uma realidade, né? E cada realidade ela deve ser respeitada. As decisões da pessoa devem ser respeitadas sempre. É, e eu te desejo força, né? Te desejo força para que você consiga cada vez mais se encontrar e que algum dia ser você, né, esteja tão confortável dentro de você que você consiga olhar para si mesmo e falar, tá bom, chega. A partir de hoje, serei eu mesmo. Isso não precisa significar romper com a vida. É só se a vida quiser romper com você. Porque quando essa carta, né, vem, esse rasgar, né, esse sair do armário, esse romper as barreiras vem, é um grito de liberdade, né? Se a gente está muito preso, se a gente não está confortável, eu quero que vocês, por favor, entendam, a vida, ela foi feita para a gente ter prazer. A vida, ela foi feita para a gente aprender, sim, se desenvolver e melhorar enquanto pessoa, mas também para a gente ser feliz, para a gente ser livre, para a gente poder expressar no mundo aquilo que a gente guarda em nós. Porque se a gente não tivesse a coragem de expressar para o mundo aquilo que a gente guarda em nós, a gente nunca vai ter coragem de viver aquilo. E depois vai ser uma vida em vão. Então, quando essa carta ela vem de verdade para que você possa romper com todas as correntes que te prendem e possa buscar viver a sua própria essência. Quando a torre ela se rompe, né, quando a casa cai, quando os problemas todos acabam surgindo assim, né, daquele caos enorme, quando todo mundo tá virando as costas para você, ou quase todo mundo, né, só tá saindo da sua vida, só está rompendo com você aquilo que não condiz com você. E aquilo que não condiz com você não tem que estar na sua vida. Se aquilo não vai respeitar a sua individualidade, se aquilo não vai respeitar quem você é na sua essência, quem você é enquanto um ser único, maravilhoso que você é, não tem que estar. É doloroso, muito doloroso. Dói demais. Perder pai, perder mãe, perder irmãos, perder amigos, perder pessoas que a gente achava que estivessem por aí conosco. É assustador, mas também eu entendo como o único caminho que vai nos levar realmente para uma vida mais tranquila. O processo ele realmente é difícil, né? Se você hoje sente que você está passando por isso, todo o meu acolhimento para você, né? Um abraço de coração. Eu sinto muito por isso e eu te desejo todas as forças que você puder ter para que você consiga olhar para frente e ver que você não tem mais as cordas que te prendiam. Você não tem mais as paredes que te limitavam. Você agora tem todo um universo para você poder olhar. Dá para ficar perdido nisso? Pô, dá sim, super para ficar perdido nisso. Mas agora, se você tá nesse momento de caos total, de destruição, só destruição ao seu redor, respira fundo e tente olhar para alguma coisa que você fale, tá bom, é pra cá agora que eu vou seguir. Porque se você está passando por dificuldades, né, por isolamento, por rompimentos de relações e sei lá o quê, simplesmente porque você criou forças para ser você, entenda que essas pessoas, essas situações, essas coisas, minha gata, elas simplesmente não condizem com quem você está buscando ser. E isso é uma coisa que, gente, como eu falei, às vezes é doloroso. E eu entendo, né?
Houveram pessoas que se afastaram de mim quando eu comecei a me assumir e tudo mais, e eu só tive que aceitar, ué. Né? O que que eu vou fazer? Mas entre estar com alguém pra fazer a pessoa bem, eu me fazer mal, e não estar com essa pessoa para que eu possa simplesmente ser eu mesmo, cada vez mais eu tenho entendido que o caminho mais adequado, assim, né, o caminho mais correto, se é que dá pra dizer isso, pra mim pelo menos, tá? É você buscar os caminhos que você pode ser você. E, gente, real, é, é muito louco. Sabe quando o Raul Seixas canta? E este caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir por não ter onde ir. É isso, assim, quando a gente escolhe caminhar o nosso próprio caminho, tem muitas coisas que ficam pra trás mesmo. E pensamentos a gente tem que deixar pra trás, que assim, eu foquei bastante agora em pessoas, mas até chegar no ponto de pessoas estarem saindo da nossa vida, o quanto de sentimentos que você já não teve que quebrar, o quanto de pensamentos limitantes de você com você mesmo você já não teve que quebrar, sabe? A torre, ela nunca cai sozinha, do nada. Sempre tem avisos, sabe? Tem uma rachadura acontecendo ali, tem uma infiltração acontecendo em outro ponto, um reboco caindo em algum lugar, entende? Então tem todos esses sinais acontecendo, que quando chega o momento da torre finalmente cair, quase que não é surpresa. Tipo, ah, tá bom, cai logo. Tava só esperando, saca? Porque não tem a ver com quem você quer ser. E a vida, ela vai te levar pra isso. E eu espero que ela te leve, de coração mesmo. Porque você veio pra esse mundo pra ser quem você é. Você veio aqui, né, neste planeta, nessa carne que você vive. Essa aqui é a minha carne. Toca você aí na sua carne. Mas nessa carne que você vive, que o seu espírito habita, para poder ser a maravilhosidade, a perfeição, a lindeza, a expressão divina sua, que você é. Que a gente só vai entender como? Buscando se conhecer, gente. Buscando autoconhecimento. Buscando ver aquilo que eu sinto, entender aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, aquilo que eu vejo, e dando direção também. E a torre, então, ela sempre vai trazer essa força de, olha, chega, rompe, destrói, acaba, não dá mais, já deu. Já deu da mesma vida, já deu dos mesmos problemas, já deu. Para. Agora é a sua hora. Agora é a hora de você sair de tudo aquilo que te limita e buscar olhar para onde você quer olhar. Dentro do tarô, a próxima carta, depois da torre, é a carta 17, que é, no caso, as estrelas. Então, assim, quando o teto desaba, você tem todo o céu, todo o universo para poder olhar. O seu mundo, ele expande de uma forma que, tá, e agora? Para onde você vai? O que você vai expressar? O que você vai fazer? Como que você vai manifestar essa luta? E muitas vezes vai parecer que a gente tá lutando sozinho, de verdade mesmo. E talvez esse vídeo também seja para você buscar pessoas semelhantes, porque você não precisa lutar sozinho. Ninguém precisa. É uma luta muito grande e muito difícil para ser lutada sozinha. A sociedade ainda é muito grande, né, com os preconceitos, com as coisas que rolam hoje. E eu de verdade, eu acredito que, como a gente fala quando criança, a união faz a força. É, é junto, sabe? É rompendo de verdade o armário, as limitações, é rompendo tudo aquilo que nos separa, que a gente vai conseguir se unir
para poder fazer alguma diferença real no mundo, na vida, nas pessoas. E quem sabe para as próximas gerações seja mais fácil. Como hoje já é, né? Não podemos negar que hoje em dia é muito mais fácil do que anos atrás. E eu espero que daqui a alguns anos seja muito mais fácil. Até o dia que seja natural. Até o dia que não precisemos ter pessoas que façam esse tipo de vídeo para poder deixar esse tipo de mensagem. Até o dia que ouvir esse tipo de mensagem seja uma coisa tão distante, tão absurda, tipo, nossa, mas ué, por que é tão natural? Tá aqui acontecendo. E quando a gente entra, né, na torre do baralho cigano, nessa torrezinha aqui, o número 19 ele indica, dentro da numerologia, também é um número kármico, que vai falar um número muito do ego, né? E eu acho engraçado que esse número, ele tem muito a ver com o que eu observo hoje na comunidade LGBT+, né? Todas as letras, LGBTQIAPN+. É, porque, assim, depois de tanto tempo de repressão e opressão, a gente, no nosso direito, está buscando se expressar mais, falar mais, ser mais e fortalecer o nosso ego. Mas eu acho importante entendermos que, graças à sociedade, nós estamos doentes, mentalmente doentes mesmo, sim, emocionalmente e psicologicamente doentes. Eu acredito que todos nós precisamos de terapia e de coisas que alimentem o nosso espírito, né? Coisas que alimentem a nossa alma. E nesse ponto, eu acredito que é importante que todos nós busquemos o autoconhecimento, né? E não o autoconhecimento como uma coisa que você chega um dia e pronto, já me autoconheço. Mas entender como um processo de vida, assim. Enquanto você estiver vivo, meu amor, você estará se conhecendo. Porque hoje você é uma pessoa, daqui a 10 anos eu espero que você seja outra, daqui a 20 anos eu espero que você seja outra, porque se passou 10 anos e você é a mesma pessoa, algo de errado não está certo. A gente está num plano da impermanência, a gente está num plano onde tudo muda, onde tudo um dia vai acabar. Por mais que a gente se ame, um dia a gente vai morrer, por exemplo. E aí vai acabar essa vida. Por isso que a gente tem que aproveitar ao máximo o que estamos fazendo aqui, hoje, agora. Entende? Então, qual que é a grande lance? Dentro dessa luta, né, pela proteção do próprio ego, a gente acaba tendo um ego também doente, distorcido, muito elevado, algumas vezes. Que se a gente não prestar atenção, a gente vai se perder tanto, mas tanto, mas tanto. Pensa, a sociedade determinou que gays são promíscuos. O que acontece com muitos acabam vestindo a capa da promiscuidade num sentido pejorativo mesmo e acabam se afundando em drogas, se afundando em muitas situações que são perigosas, assim. São situações que claramente vão levar a pessoa a uma autodestruição. E isso, né, vai ser a pessoa dizendo: eu sou livre, eu faço o que eu quero, mas será que tá livre mesmo? Né? Será que fazer o que eu quero é autodestruição? E para você querer se autodestruir, o quanto será que você está bem? Saca? Então, essa carta da torre, ela traz uma ambiguidade, assim, uma dualidade, na verdade, não ambiguidade, uma dualidade muito forte de ou eu estou me construindo, né? Construindo a minha individualidade, construindo a minha personalidade, buscando me conhecer, estando sozinho, né? Ou me individualizando mesmo, estando bem comigo. Sabe quando você
simplesmente estar bem consigo mesmo. A solitude, não a solidão, a solitude. Pois é. E quando eu ajo, né, na minha vida, estando bem comigo mesmo, que não quer dizer isolado do mundo, tá bom? Ter momentos comigo e buscar a solitude não quer dizer se isolar do mundo. Se isolar do mundo é uma outra coisa e é um aspecto muito ruim também, né? Porque somos seres sociais. Mas voltando para a solitude, se a gente está indo bem nesse caminho, perfeito, né? Se a gente consegue estar com a gente, estar com outros sem se perder, perfeito. É a lição, né? Só que quando a gente se isola do mundo, a gente acaba às vezes preso na nossa mente, né? Na nossa mente, nos nossos sentimentos e nos nossos traumas, né? Nas nossas questões que foram difíceis na nossa vida, nas dificuldades que a gente passou. E muitas vezes, quando a gente tem só a nossa cabecinha pra gente pensar e a gente não consegue compartilhar com o mundo, ou com pelo menos uma outra pessoa, né? Um outro mundo, aquilo que está se passando dentro de nós, é... pensa numa bolinha de ping-pong arremessada à força dentro de um quadrado pequeno. Pois é como fica o nosso pensamento, né? Aí não consegue encontrar vazão para aquilo, fica só rebatendo nas mesmas ideias e aí tudo igual, tudo igual, tudo igual, não pensa diferente. E é isso, só fica lá. Mas aí quando você tem a capacidade de encontrar uma alma parecida, com quem você pode se compartilhar, aí você consegue abrir a janela da sua torre, né, do seu lugar. E ali você consegue enfrentar o próprio dragão, inclusive, né? Entender que na verdade você não precisa enfrentar o dragão, você só precisa abraçá-lo, né? Porque ele vai falar sobre seus instintos e sobre uma parte de transformação sua que há muito tempo a gente não olha para ela e vai conseguir sair da torre. Mas isso é só quando a gente tem a capacidade de saber com quem se compartilhar e saber quando também sair da nossa própria torre. Porque muitas vezes a gente se prende na nossa cabeça, nas nossas certezas, nas nossas convicções, fundamentadas em quê? Em traumas. E esses traumas, eles acabam definindo a nossa vida, definindo as nossas escolhas. Portanto, se com esse 19/1, né, você não buscar se autoconhecer e se curar e se transformar, a sua torre, ela vai virar, ao invés de virar o seu refúgio e simplesmente o seu lugar íntimo e pessoal, vai virar sua prisão, vai virar o seu cárcere. E quem é o carrasco? Você mesmo. E não queremos que isso aconteça. Caso já esteja acontecendo, também fica o convite para você expandir. Buscar alguma outra coisa que te faça sair um pouquinho dessa torre. Para você ter uma outra visão, né? Para você ter uma outra experiência para além daquela repetitiva, caótica e difícil que já está acontecendo aí dentro da sua cabeça, dentro da sua mente, ok? Bom, meus amores, é isso, ok? Sexta-feira a gente já vai ter o nosso próximo vídeo. É, assistam, vou liberar o vídeo às 8 horas da noite, de sexta, não, 7 horas da noite de sexta-feira, beleza? E terça-feira que vem a gente vai ter a live. Eu prometo pra vocês, eu não vou falhar com essa live, né? Estejam lá comigo, por favorzinho. E é isso, gente. Vejo vocês nos próximos posts. Por favor, comentem aqui, deem o like, mandem esse vídeo pra quem vocês acham que precisa ouvir essas palavras. E um grande beijo no seu coração.